Alô, alô, queridos amigos da TV Sounic, da TV 247, da TVT, das outras TVs, da rede progressista brasileira. Bom dia, estou falando ao vivo de São Paulo, sexta-feira, 27 de setembro, 9h hoje da TV Sounic, depois de 3 goleadas ontem. Olá, Salomão Cavalcante. Bom dia, César. Pois é, Salomão Cavalcante. Daqui a pouco vou falar sobre o Janot, que diz num livro dele, no livro de memórias, que entrou no STF para matar o Gilmar, mas não matou. Ontem, como eu estava falando, tivemos 3 goleadas. O Grêmio ganhou do Avaí. O Janot disse que queria matar Gilmar, que falou sobre a filha dele e tal, mas não matou. Não matou. Mas é grave, né? Entrar no STF armado para matar o Gilmar. José Lopes está dizendo que o Toffoli para atrapalhar o Lula. Vamos ver o que vai acontecer na conclusão. Por enquanto, eu estava dizendo, são... Olá, Marco Schneider, Git Chaves, de novo Chaves, hein? Marli Fontinelli também acha que o Janot... O que o Janot quer fazer cortina de fumaça para abafar o Lula? O que tem que ver? Bom, já que vocês querem falar do Janot, Janot diz que levou arma para matar Gilmar no STF. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse à Folha que, em 2017, entrou no Supremo armado com a intenção de matar Gilmar Mendes por insinuações que ele fizera sobre sua filha. Janot narra o episódio no livro de memórias, porém sem nomear o ministro. Seu Newton. Alô, alô, seu Newton. Seu Newton. Alô, alô, responde. Será que eu estou falando baixo demais e ele não me escuta? Então, 3 goleadas ontem. Grêmio ganhou do Avaí 6-1. Palmeiras ganhou do CSA de 6-2. E o STF ganhou da Lava Jato por 7-3. E ainda falta o voto do Marco Aurélio Mello. Vai ser 8-3 o placar, então. Mas vamos falar antes do... Já que vocês estão ansiosos para falar do Janot. E eu estou ansioso para comer uma coxinha e não consigo chamar o garçom. Fui armado ao STF para matar Gilmar, diz Janot. E confessa, hein? Confessa. Lubá, vivemos para ver muito Chaves, isso mesmo. Natália Brito, bom dia. Em livro de memórias, ex-procurador narra episódio e afirma que mão do bom senso impediu de cometer o ato. Seu Newton? Agora sim. O ex-procurador-geral da República. Pois é, bom dia. Então, sabe que eu fiquei com vontade de comer uma coxinha hoje? Não sei porquê. Tem coxinha aí? Não, tô com vontade. Você quer uma coxinha? Uma coxinha. Eu vou lá buscar pra você. É melhor com garfo e faca, senão vou ficar com a boca cheia. Tá bom. Tá boa a coxinha? Tá bom, sim. Tá. Então, beleza. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, disse ontem à Folha que entrou uma vez no STF armado com uma pistola com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes por causa de insinuações que este teria feito sobre sua filha em 2017. Mas que horror, insinuações sobre a filha, o cara vai armado com a intenção de matar. Esse era o procurador-geral Rodrigo Janot. O ex-procurador narra o episódio, sem nomear Gilmar Mendes, no livro de memórias que será lançado neste mês.
Ele confirmou a identidade de seu alvo ao ser questionado pela Folha em entrevista nesta quinta. Tenho uma dificuldade enorme de pronunciar o nome desta pessoa, disse Janot. Em maio de 2017, o procurador-geral Janot pediu a suspeição de Mendes em casos relacionados ao empresário Eike Batista, que se tornara alvo da Lava Jato, e era defendido pelo escritório do qual a mulher do ministro, Tosa Mendes, é sócia. Segundo Janot, o ministro do STF reagiu. Não tem nada que ver esse negócio da mulher do Janot é sócia, então é suspeita. Sócio do escritório não tem interferência nos casos. Um escritório desse tamanho tem centenas de casos. Não quer dizer que ela vai ter influência nesse caso. Isso é uma generalização incorreta. Não é por ser sócia que ela vira suspeita. Segundo Janot, o ministro do STF, Gilmar Mendes, reagiu, lançando suspeitas sobre a atuação de sua filha, a advogada Letícia Ladeira Monteiro Barros, que representara a OAS no CAD. Aí, aspas, para o Janot falando. Num dos momentos de... Opa, tá chegando a coxinha. É a melhor coxinha de São Paulo. Essa aqui? Sim, pois não. Fale um pouco mais alto, senão ninguém vai escutar. Essa coxinha aqui é do salgadeiro que está fazendo agora na casa, tá? Essa coxinha é nova. Indoor. Ok? É o mesmo salgadeiro que na Bela Paulista. É o personal cozinheiro de coxinhas. É o salgadeiro, tá bom? O cara só faz isso. Só faz isso. Especialidade. Salgados. Então você experimenta e depois você me fala o que você gostou. Anota que eu dou pra coxinha. Isso, tá pois bom? não. Tem com catupiry também, tá? Agora, tá? Essa é a tradicional. 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 Tá? Você quer que Não. Eu sou tradicionalista. Eu gosto da tradição. Coxinha, tradição. Tá. Você é São Paulino ou não? Não, eu sou palmeirense, graças a Deus. Porra, agora que você me diz isso, pô. Somos palmeirenses? Puta, claro, né? Que bela goleada. Gostou dos gols? Eu também, desde 9 anos. Isso. Por causa do Guaraná Antártica. Era ali do lado, Parque Antártica, associei e virei palmeirense. Tá vendo? Tá vendo? Então, 6-3, tá vendo? 6-3 não, 6-2, que 6-3, pô. Tamo junto, vamos ver se vai melhorar. Grandes gols. Olha, melhor jogo do ano ontem. Graças a Deus. Então é o seguinte. Bom, deixa eu comer a coxinha primeiro, fazer um suspense, né? Vocês estão interessados no Janot, vocês não querem mais saber do julgamento de ontem. Agora, o julgamento de ontem não tem nada a ver com liberdade do Lula em relação ao triplex, só em relação ao Atibaia. Que não está preso por causa do Atibaia. Mas o de Atibaia pode voltar a estaca zero, porque não cumpriu o trâmite. Ontem oficializado pelo STF. Eu acho que o Toffoli não vai poder fazer nada para afetar o caso do sítio. Mas foi uma goleada, ainda bem. Vitória do Estado de Direito. E ficaram os 3 lavajatistas isolados. Fachin, Fux e Barroso.
Fachin, Fux e Barroso. O Lula deverá ser solto em outubro, quando o STF vai julgar a prisão em segunda instância. E a suspeição do Moro. Não deve passar de outubro. TV o que é TV? Sou o Nick. S-U-L? N-I-K. É, sou o Nick. Num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que, em meio àquela algaravia orquestrada pelos investigados, resolvera fazer graça com minha filha, diz Janot no livro. Só não houve o gesto extremo, porque no instante decisivo, a mão invisível do bom senso tocou meu ombro e disse, não. A Folha lhe contou que seu plano era matar Gilmar Mendes antes da sessão no STF, na antessala, onde eu encontraria. O ex-procurador disse que não entrou no plenário do tribunal armado. Em entrevistas à Veja e ao jornal Estado de São Paulo, Janot acrescentou que pretendia suicidar depois de matar Gilmar Mendes. Nossa, seria uma cena sanguinolenta, hein? Matar Gilmar Mendes e se matar depois. Que horror, hein? Esse é o Rodrigo Janot. O cara pensou em fazer isso e foi armado. E foi armado. Meu Deus. Que horror. Procurador-Geral da República. A insinuação que o Gilmar fez, ele podia responder verbalmente, não com um tiro, né? Acho que eu errei a manchete é o Janot, não é mais o STF. O STF foi ontem, aplicou uma goleada na Lava Jato, 7-3, Marco Aurélio Mello ainda não votou, certamente o placar final será 8-3, ficam isolados os 3 lavajatistas, Fux, Fachin e Barroso. Então, essa decisão de ontem do STF, que será ainda modulada pelo Toffoli, mas o Toffoli votou a favor também. Gravando não, aqui é tudo ao vivo. Não tem nada gravando. Vem aqui dar uma entrevista depois. Sobre o Gilmar. Puta, que loucura nesse Janot, é um louco, né? Doido.
Ele botou o revólver na cintura para matar o... Ele já pra chegou, Que louco. acho que ele chegou a 2 metros do cara, que ele não conseguiu acionar porque a mão não tremia, ele mudou de mão e Ia se matar depois. O cara queria matar o Gilmar Mendes e se matar depois. Que louco. Procurador-Geral da República. A gente achava que era... pessoas que nós estamos. Pois é. Desequilibrar dessa questão. Nós estamos na mão desses Não, e esse parecia equilibrado. Imagina esses que estão agora. Na aparência. Não, na aparência. Você vê o que tem Pois é. na mão de quem nós estamos. Pois né? é, o cara põe um revólver na cintura porque o outro não xingou a filha. Ele falou, não, a filha participava do escritório que ela podia responder. Pura verdade, imagina que eu já sido Pois é, mas era só questão de responder verbalmente. O cara já põe o revólver na cintura. É na mão deles que nós estamos, né? E o Gilmar Mendes é que era chamado de coronel, né? Que tem pistoleiro, que tem capanga. Esse louco é tão louco, não precisa nem de capanga, né? Ele mesmo quer dar o tiro. E conta ainda. Não conta isso que a Miriam fala, mas quando o cara conta, porque ele pode, o Gilmar pode Pra mostrar que é machão. Mas eu acho que o Gilmar pode ser, eu acho que não, né? Porque ele não pode ser delírio, porque se ninguém viu... Não, isso aí não tem... Foi delírio. Não. Juridicamente isso não implica em nada. Olha, eu queria matar o Newton, mas não matei. Então, tô liberado. Você vê o estado emocional das pessoas. Mas você vê o cara, meu... Não é só demonstrar, é só do... Esse cara é o que faz o controle externo de toda a atividade policial no Brasil. O Janot fazia isso, né? Como PGR. Estava na mão dele. Não, e ele contava com apoio, até na explicitação dele, ele era considerado um cara legal. Claro, Pois é, então. Um cara de confiança. Um cara de confiança. Candidato a presidente, até chegou a ser, olha, esse cara é um bom. Você é cogitado, eu nem lembro mais. Foi cogitado. Ele quem é que colocou o Janot lá? Quem colocou quem? Quem colocou o Janot lá na Procuradoria Geral? Foi o Lula na Procuradoria Geral? Não, só 2 anos o mandato, não podia ser o Lula. Ficou 4. Mas aí é a Dilma. Não pegou o Lula, não. Porque a Dilma teve 2 mandatos. Aqui teve um mandato e meio, né? Foi a Dilma. Mandato e meio. Lula não dava tempo, aí, porque aí... Não sei se ele foi, assim... Porque ele pode renovar o mandato, então são 4 anos. 4 anos pega a Dilma. Foi a Dilma. Enquanto estruturou Lava Jato. Da lista tríplice e tal, e a Dilma escolheu. Não, na gestão Dilma. Lula não dava tempo. Mas esse negócio da lista tríplice, a direita foi tão importante em aspecto que ela disse, a lógica é essa, entendeu? Não, mas é o seguinte, a lista tríplice é uma maneira de eles conservarem a autonomia. Porque você vê esse cara que foi escolhido agora, esse Augusto Aras, o cara é o Bolsonaro. Né? O cara começou a falar dos índios, era o Bolsonaro falando. Ah, o índio não tem direito de ficar rico como o índio americano? E põe a cabeça de meta, que é um cérebro microscópio, uma coisa assim, não vou ofender a síndrome de Down. Não, mas é um... Não, nada disso. Gente, uma coisa assim, o país é um susto cada dia, né? Mas o amigo É um susto por dia. interessante, ele é muito informado. Altair, esses caras, eles deram tanta volta no mundo que é eles que estão dando o precipício. Nós não podemos ver a forma como eles entraram nessa loucura do precipício deles. Porque é tudo ou nada agora, entendeu? Tipo assim, jogar uma pedra para estourar, tudo, entendeu? Não, acho que não é assim, não. Vê que os caras estão... É o seguinte, né? Quem é essa foto? Esse aí é o Aloysio. A Luiz Nunes Ferreira. Léo Pinheiro entregou minha cabeça à Lava Jato para se livrar da prisão. Depois eu tomar um cafezinho. Vai lá. Vamos lá. Obrigado. Então é o seguinte. Vejam só. Rodrigo Janot, que parecia um cara equilibrado, sério, honesto, íntegro,
queria matar o Gilmar Mendes, queria dar um tiro na cabeça do Gilmar Mendes. Bom, essa é a manchete de hoje. Superou a derrota da Lava Jato por 7-3. Decisão de Bretas é cassada e Temer pode ir a Oxford. O Marcelo Bretas, que quer ser mais Moro que o Sérgio Moro, proibiu o Temer de ir a um seminário em Oxford, alegando que ele poderia fugir. Imagina o Temer fugindo. O desembargador Antônio Ivan Atier, do TRF2, liberou a viagem do ex-presidente Michel Temer a Londres para a palestra na Oxford Union. Em julho, Temer pediu permissão à justiça para deixar o país por 6 dias. E o Marcelo Bretas negou. O inquisidor do Rio de Janeiro, o Torquemada do Rio de Janeiro, negou. A defesa do Temer recorreu e a Atier cassou a decisão da primeira instância. É isso que faz a segunda instância, revisa a primeira instância. Golpistas do Estado de Direito perdem. Olha aqui, Reinaldo Azevedo. A tese essencial de Edson Fachin, felizmente, saiu derrotada. Já se formou uma maioria no Supremo em favor da Constituição do Estado de Direito, escreve Reinaldo Azevedo. A frase deveria soar estranha, absurda, mas vivemos tempos em que tudo é permitido. A Lava Jato perdeu mais uma. A questão agora é saber quais condenações serão anuladas. Por 6-3, mas a Folha disse que foram 7-3. 6-3 ou 7-3 foi goleada, certo? A Folha disse que é 7-3 porque Toffoli também votou. Os ministros decidiram que as alegações finais do réu delatado têm de ser entregues depois das do réu delator. Divergiram, para a surpresa de ninguém, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Marco Aurélio ausentou-se da sessão e Dias Toffoli, presidente da corte, preferiu suspendê-la. Ainda não votaram, mas a Folha está dando 7-3. Bem, 6-3 ou 7-3, goleada. Quero aqui chamar a atenção para argumentos que invadem o terreno do surrealismo jurídico. A tese essencial de Edson Fachin saiu derrotada. O relator se agarra ao fato de que inexiste lei que discipline a questão. É verdade, ocorre que o inciso 60º do artigo 5º da Constituição prevê o princípio da ampla defesa. Como exercer ampla defesa aquele que nem sabe exatamente do que está sendo acusado? Fachin poderia estar brincando, mas não está. Sua luta contra fundamentos do Estado de Direito é para valer. E tem parceiros de ofício, como Luiz Fux, próximo presidente da Corte. Próximo presidente da Corte é o Fux, que horror. E Roberto Barroso, ora, ignorar cláusula pétrea da Constituição, alegando inexistência de uma lei, beira o deboche. Vamos ver. Chego quase a ficar comovido quando vejo Barroso atacar o direito criativo. Esse é o ministro que, a partir de um simples habeas corpus, decidiu ignorar a Constituição e o Código Penal para legalizar por ofício o aborto até o 3º mês de gravidez. O Reinaldo Azevedo é contra o aborto. É o lado obscurantista dele. Ninguém é perfeito. Aliás, ele nunca foi perfeito. Ele que criou o termo petralha, que atrapalhou muito o Estado de Direito. Então ele colaborou para esse clima de radicalismo contra o PT. Ele foi responsável. Agora está voltando aos trilhos, mas é contra o aborto e ele critica o Barroso, porque o Barroso foi a favor. Vamos ver. Em sua fala, Dias Toffoli acenou com a modulação.
Uma das possibilidades é haver anulação quando a defesa, de forma tempestiva, acusou o prejuízo do réu delatado. Outra, mais trabalhosa, seria rever um a um os casos já julgados e anular apenas aqueles em que o delator apresentou acusações novas contra o delatado na alegação final. Tem gente contestando a manchete. Por que você não cria um canal e faz a sua manchete, meu caro? É muito fácil. Faz a sua TV, cria a sua manchete. Mas não vem estragar a manchete dos outros, meu Deus. Eu faço a manchete que eu quero. Tá legal? Cria a sua TV, faz a sua manchete. Faz o seu jornal, faz a sua manchete. Não é mais fácil do que querer destruir a manchete dos outros? A manchete é essa. Depois eu vou mudar, inclusive, tá? Janot tentou matar Gilmar, essa manchete verdadeira do dia. Como é que se chama? José Cais, viu? Viu, José Cais? Faz a tua TV, cria a tua manchete, mas não vem estragar a manchete da TV Solnic, tá? A minha manchete é essa: o STF goleou a Lava Jato, 7-3. Beleza? Entendo que a forma no direito é tão importante como o conteúdo. Do que se anule tudo, porque se trata de direito fundamental, assegurado pelo artigo 5º da Carta, mas deve prevalecer alguma acomodação. Dos males o menor. O importante é resgatar o princípio e conter os golpistas do Estado de Direito. Isso foi feito. Tá aí, concordo com o Reinaldo. E eu acho que o caso do triplex não é afetado. Mas o Lula deve sair em outubro. O STF não vai confirmar a prisão em segunda instância, do jeito que as coisas estão parecendo, né? Mas sim atinge o caso do sítio de Atibaia, que ele já foi condenado em primeira instância, começou a rolar na segunda instância e é um caso semelhante, também deverá ser anulado. Então, o Lula se livra de Atibaia, mas não se livra do triplex por causa disso. Vamos ver então como é que a Folha justifica o 7-3. Porque o Reinaldo Azevedo escreveu quando o placar estava 6-3. E a Folha está dando matéria, olha aqui. Em derrota da Lava Jato, STF tem maioria por tese que pode beneficiar Lula. Mas no caso de Atibaia, por 7-3, ministros decidem que delator e delatado são réus diferentes, o que abre margem para anular sentenças. Olha, o 7 a favor: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Então, esse foi o placar final, sem o Marco Aurélio Mello, 7-3. O Reinaldo Azevedo escreveu 6-3 porque ele escreveu antes do encerramento da sessão. Os três contra: Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Fiat Fux. Marco Aurélio Mello saiu mais cedo da sessão, antes de votar. Em uma derrota para a Lava Jato, o STF formou maioria nesta quinta-feira a favor da tese que pode levar à anulação de sentenças impostas em casos da operação e beneficiar o ex-presidente Lula. A maioria dos ministros entendeu que réus delatores devem apresentar suas alegações finais, última etapa do processo, antes dos delatados. Com isso, segundo eles, ações que não seguiram esse rito devem ter suas condenações revistas. O placar até o momento está em 7-3 a favor dessa tese, que pode levar à anulação da condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia.
processo em que o petista foi condenado até agora somente em primeira instância. No julgamento, Dias Toffoli suspendeu a sessão e remarcou para quarta-feira. A sessão foi marcada por embates e tal, etc, mas o resumo é esse aí. Na quarta-feira vamos ter a tal modulação, mas o caso de Atibaia se enquadra nisso aí. E quem começou a divergência foi o Alexandre de Moraes. Você vê que surpresa, a gente achava que o Alexandre de Moraes seria o mais conservador dos conservadores do STF. Não. Está seguindo o Estado de Direito. De Moraes, autor da tese que arrebatou outros 6 ministros do STF, deixou implícito em sua exposição, ao final do julgamento desta quinta, que já estabeleceu uma nota de corte para a revisão de processos, nos quais o réu não pôde se posicionar após o delator. Colegas inferiram que, para ele, quem não solicitou o direito nem recorreu de negativa na primeira instância, perdeu a oportunidade jurídica de reivindicá-la. Modulação que, além disso, dificilmente terá guarida. Então, quem não solicitou o direito nem recorreu da negativa na primeira instância, perdeu a oportunidade jurídica de reivindicá-lo. Então, eu não sei se o sítio de Atibaia se enquadra nesse caso, mas vamos ver na quarta-feira o que acontece. Vamos ver. Trump na mira, editorial da Folha, alvo de processo de impeachment, republicano conta com maioria no Senado e economia forte, mas as acusações são questões de Estado, questões muito complicadas, difíceis para ele. Bom, aqui nada interessante nos colunistas da Folha. E o Janot, hein? Olha, eu vou fazer o seguinte, na segunda parte, isto é, no segundo programa de hoje, exatamente, o Marco Aurélio saiu no meio da sessão e deverá votar com o 7, deverá formar 8. No segundo programa, Newton, faz um favor, pega pra mim lá na banca do Alex a Veja. A Veja? A Veja de hoje, com o Janot. Vê se é o Janot. Janot? O Janot queria matar o Gilmar Mendes. Você foi armado lá pra matar ele? Foi armado, então. Por que deixaram matar, gente? Não, ele vacilou e não matou. Ele ia matar o cara e ia se matar. Eu fiquei sabendo disso aí. Então, vê se tá lá, depois... peraí, já leva a grana. Não, é só lá depois. Depois eu pago lá depois. Então é o seguinte, eu vou acabar de ler os jornais e no segundo programa, daqui a pouco, vamos ler a matéria da Veja, tá bom? Então a Folha... Bolsonaro diz que PGR não é governo e Aras cita minorias. O Aras é Bolsonaro desde criancinha. Entrevista ao Luiz Nunes Ferreira. Léo Pinheiro entregou minha cabeça a Lava Jato para se livrar da prisão. Aloysio Nunes Ferreira foi ministro do Temer. Vamos ver o que ele responde aqui. Qual era a relação do senhor com Léo Pinheiro, que é o delator do Lula também, né? E sobre qual é a relação do senhor com ele? Conheço há muitos e muitos anos, desde a juventude. Como dirigente da OAS, tive muitas reuniões como deputado, como secretário. Nunca ousei fazer qualquer tipo de proposta que implicasse em troca de favores administrativos por dinheiro.
Foi surpresa essa delação. Os fatos são absurdos. São acusações de crimes eleitorais que eu teria cometido em benefício de Serra, em meu benefício, que eu sequer vou poder comprovar a inocência, porque tanto temos mais de 70 anos e essas coisas estão prescritas. Mas por que ele conhece tanto o Léo Pinheiro, que é um empresário da OAS e ele é político? Conheço há muitos e muitos anos. O senhor mantinha... Ah, então... O negócio é feio, viu? Ia dar um tiro nele e me suicidar. Olhem a capa da Veja. Daqui a pouco... Capa da Veja. Daqui a pouco... No segundo programa de hoje, ainda de manhã, vou ler com vocês a Veja. Combinado? Prestes a lançar um livro, Rodrigo Janot conta a Veja detalhes do dia em que foi armado ao STF para matar o ministro Gilmar Mendes. Ia dar um tiro nele e me suicidar. O ex-procurador-geral revela ainda que Aécio Neves e Michel Temer ofereceram cargos a ele para que paralisasse as investigações da Lava Jato. Então, é o seguinte, vamos ao Globo, né? Vamos por partes. No segundo programa, vamos... Hã? Eu não. Decisão do STF ameaça sentenças da Lava Jato, diz o Globo. Para a maioria, réus delatados devem falar após os delatores. Merval Pereira é contra. Tese criativa sobre delação foi tirada da cartola. Ué, ele é contra o amplo direito de defesa? Muito bem. Vamos ver aqui. Simone Tebet criticando o presidente do Senado. Alcolumbre tenta agradar a todos. Não se serve a dois senhores. Pois... Ih, mas que buzinação. Para a senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foi um erro adiar a votação da reforma da Previdência em reação à busca contra Fernando Bezerra. O Senado diz é a porta de saída para a crise. E Davi Alcolumbre, seu presidente, não pode tentar agradar a todos. Você não serve a dois senhores. Então, Simone Tebet criticando Davi Alcolumbre, que está servindo a dois senhores, segundo ela, os senadores e o Bolsonaro. Então, nessa reação à invasão, ele está ajudando o Bolsonaro. Então, Merval Pereira concorda com os perdedores da Lava Jato. É um lavajatista, hein, Merval? Merval Pereira alinhado ao lavajatismo. Então não vou ler nada do Merval Pereira. Não interessa. Nelson Mota, aí sim, Nelson Mota, esse eu gosto. Quem acredita que com Fernando Henrique, Lula, Dilma e até Temer, o Brasil esteve à beira do socialismo, como disse Bolsonaro na ONU, ou não sabe o que é socialismo, ou não sabe o que é Brasil. Para ele, socialismo, comunismo, é tudo a mesma merda. Vermelho é vermelho, pô. Ele é amarelo, verde oliva. Como os soldados japoneses que ficaram perdidos na selva e só foram resgatados 20 anos depois do fim da Segunda Guerra, Bolsonaro ressurge das brumas da Guerra Fria, vendo comunistas e conspirações contra ele e sua família em toda parte. Fala com a certeza de que ninguém na Assembleia Geral da ONU leu jornais, ouviu rádio, viu televisão e navegou na internet nos últimos 50 anos. Chegou a ser covardia tripudiar sobre a devastada Venezuela
e ao quebrada Cuba como exemplos do fracasso do comunismo, e covardia maior não mencionar a terrivelmente comunista China e seu espetacular sucesso internacional, nossa querida maior parceira comercial. Talvez a China seja a síntese do melhor do comunismo e do capitalismo, enquanto o Brasil parece sempre adotar a pior parte do socialismo estatizante e do capitalismo liberal mamador do Estado. Questão de gestão. A melhor parte do processo do Ocidente não veio pela colonização, mas pelo comércio internacional e o trânsito de ideias. Substituir o internacionalismo pelo patriotismo provinciano estimula competições e guerras e implanta a era do cada um por si e todos contra todos, sob a lei do mais forte. No Brasil, nunca o nós contra eles foi tão exacerbado e nefasto. No momento em que 1/3 da população adora Bolsonaro, 1/3 detesta e 1/3 não gosta nem desgosta. Nesse equilíbrio precário, não é bem assim, 50% não gosta. Nesse equilíbrio precário, que pode mudar rapidamente, todo mundo depende de todo mundo e nenhuma oposição pode fazer nada sozinha. Talvez por isso não faça nada. Pode ser que a economia, o emprego e os salários algum dia melhorem, que haja alguma ordem e progresso, mas muito tempo vai passar até que fechem as feridas e os ressentimentos dessa era da ira. A era da ira, segundo Nelson Mota. Bernardo Melo Franco. Lava Jato em xeque. Maioria do STF garante última palavra a delatados e pode anular condenações. Impacto está indefinido. É isso que falta definir, o alcance dessas medidas. Mas o Estado de Direito venceu. Deixa eu ver o placar que o Globo está dando aqui. 7-3 também, confirmando a Folha. Por 7 votos a 3. Então a minha manchete está certa. STF goleia Lava Jato por 7-3. Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal aprovou o entendimento que pode anular condenações da Lava Jato. Para a maioria da corte, réus delatados devem apresentar alegações finais nos processos depois dos réus delatores, para preservar o seu direito de defesa. Na Lava Jato, a praxe era abrir prazo comum para todos os réus. A nova tese pode justificar a revogação de condenações em processos que foram instruídos com a regra anterior. Na próxima quarta-feira, o plenário deve encerrar o julgamento, discutindo a abrangência dessa decisão. Se valerá para os casos em que as condenações já foram determinadas ou aplicada apenas a partir de agora. Vamos ver o que acontece na quarta-feira. Tese pode ter impacto sobre mais de 150 réus da Lava Jato. Moto faz um barulhão, né? A depender da abrangência, o novo entendimento do STF sobre os prazos para alegações finais de delatores e delatados pode levar à anulação de pelo menos 32 sentenças de Sérgio Moro. O efeito dominó envolveria também mais de 150 réus condenados nos últimos 5 anos. Entre os réus estão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e até mesmo Carlos Habib Chebar, dono do posto de gasolina que deu nome à operação. No caso de Lula, um exemplo de processo que pode ser afetado é o que envolve o sítio em Atibaia, não o triplex, só o sítio em Atibaia. Essa ação já está em andamento na segunda instância.
E se o petista for beneficiado, o processo voltará à fase de alegações finais na primeira instância. Não haveria efeito no caso do triplex, responsável por mantê-lo preso desde o ano passado. Então é isso aí, tá certo? Aqui o Bernardo Belo Franco escreve sobre Abraham Weintraub. O ministro Abraham Weintraub não tem medo do ridículo. Desde que assumiu o cargo, ele se especializou em produzir cenas de pastelão. Numa delas, dançou com o guarda-chuva aberto dentro do gabinete. Em outra, tropeçou na matemática, ao tentar fazer uma conta simples com bombons. Para a sorte do Olavete, não é preciso fazer o Enem para virar ministro da Educação. Ele já demonstrou dificuldades sérias com o português, ao escrever suspensão com C cedilha, num documento oficial. Também revelou pouca intimidade com a literatura. Confundiu Kafka, o escritor, com Kafta, o acepipe. Sem qualificação para o posto, o ministro descobriu outra fórmula para segurar a cadeira. Passou a produzir polêmicas em série, numa gincana para acumular pontos com a militância bolsonarista. A tática consiste em dizer absurdos para desviar o foco de notícias negativas. Em abril, ele declarou que as universidades públicas eram locais de balbúrdia e gente pelada. Queria camuflar o corte de verbas para o ensino superior. Nos últimos dias, Weintraub pisou no acelerador dos factoides. No Twitter, ele ofendeu assessores do PT, que ganharam na Mega Sena. Aparentemente não há crime, debochou, chamando os apostadores de tigrada. O grupo inclui técnicos, motoristas e recepcionistas. Na segunda-feira, ele anunciou o lançamento de uma tal Escola de Todos, versão recalchutada do Escola Sem Partido. O objetivo é o mesmo, incentivar o patrulhamento do que os professores dizem em sala de aula, a pretexto de combater a doutrinação. Ontem, o ministro produziu um combo de disparates. Na mesma palestra, criticou os professores das universidades federais, o nome da pasta que comanda e até o uso do vermelho. Podia mudar a cor daqui, verde e amarelo é bonito, gracejou, apontando o cartaz do evento. Imbecil. Weintraub prometeu caçar professores que ganhariam de 15 mil a 20 mil por mês, chamando-os de zebras gordas. Segundo o portal da Transparência, o ministro recebeu R$30 mil em julho. No mês anterior, R$35,4 mil. Como sempre, o ataque serviu para ofuscar outra notícia. Ele quer contratar professores pela CLT, abolindo a exigência de concurso público. A uma plateia atônita, o Olavete disse que o uso da palavra educação seria produto da ideologização da esquerda. Quem educa é a família, a gente ensina. Que horror! Enquanto ele continuar no cargo, seria melhor chamar o MEC de Ministério da Deseducação. É isso aí. Bom, meus queridos amigos, queridas amigas, eu vou encerrar então o primeiro programa de hoje da TV Sounic. Volto daqui a 10, no máximo 15 minutos. Só vou processar esse programa, porque não posso transmitir um novo enquanto esse é processado. E logo em seguida volto para comentar isso aqui. Janot ia matar Gilmar Mendes e se suicidar. E conta tudo isso em detalhes, daqui a pouco para vocês. Tchau então. Daqui a 10 minutos estarei de volta. Tchau.